Sabia que você sabe todas as regras do português? Olá, criaturas falantes, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Inventa Línguas, né? Hoje, com um assunto que eu acabei aproveitando o ensejo do vídeo do Porta dos Fundos aí, eu acho que já faz uma semana, né, que eles lançaram esse vídeo chamado Português Fluente. Para quem não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas resumidamente, o que eles falam? O cara lá, que é o Rafael Portugal, né? Ele foi contratado por uma empresa e ele fala no currículo que tem português fluente. E aí o patrão, acho que é o patrão dele, faz uma brincadeira com ele lá, pedindo para ele conjugar o voz, para se referir a ele. E ele não sabe conjugar o voz, né? E aí, eu também não sei conjugar o voz, eu aposto que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabe conjugar o voz. Eu acabei aproveitando esse ensejo para falar sobre essa discussão da gramática normativa, que já faz um tempo que eu queria fazer aqui no canal, desde a concepção do canal. Eu queria falar sobre esse assunto, né? Sobre como está distante o ensino da realidade das pessoas, da língua das pessoas, né? Na verdade, dentro da linguística a gente faz uma distinção muito clara entre gramática normativa e gramática, de fato. A gramática como uma concepção, uma generalização teórica, né? A gente entende a gramática como se fosse uma abstração teórica para as regras que a gente usa na língua. E a gramática normativa seria aquela que é desde os gregos, né? O Saussure, ele fala no curso de Linguística Geral, o Saussure ele vai falar sobre essa gramática normativa desde os gregos, de dizer o que está certo e o que está errado na língua, né? E para essa discussão, eu vou trazer aqui dois autores, eu vou trazer o Saussure de novo, de um ponto de vista formal, e vou trazer o Labov, né? Da sociolinguística, que é um autor da linguística funcional. E os dois vão dar uma ajuda aí pra gente nessa discussão, né? Primeiramente, o Saussure, ele vai fazer uma coisa bem interessante no início do curso de Linguística Geral, que é falar sobre... Ele usa esse capítulo também para falar da opção dele por escolher a linguagem oral ao invés da linguagem escrita, né? Porque justamente a linguagem escrita, a maioria das vezes não representa aquilo que as pessoas utilizam no meio social. E para o Saussure, a língua era a parte social da linguagem, né? A parte que é compartilhada entre os falantes da língua, né? Então, a gramática normativa não queria dizer nada para o Saussure, né? A utilização do voz. Uma vez que o voz não é mais utilizado, né? O Saussure ele faz esse estudo sincrônico. Ele pega a língua como se fosse uma fotografia naquela hora. Então, como o voz atualmente, por exemplo, não é mais usado, não faria mais parte da língua. O voz não é mais usado, tanto é que as pessoas, quando chegam na escola, o Saussure vai falar sobre isso, né? As crianças, quando chegam na escola, elas acabam se deparando com um tipo de língua completamente diferente do que elas falam. A linguagem escrita, né? E esse estudo grego da língua normativa também, né? Que tenta fazer que um tipo de língua seja superior à outra, né? A língua dos poetas ou a língua escritas. Isso era um tipo dos gregos. E hoje se repete isso, na verdade. A gente tem que aprender, sendo que a gente nunca vai usar isso aí. E aí o Saussure faz esse tipo de crítica, porque a criança chega na escola, vê uma coisa que é completamente diferente daquilo que ela fala no dia a dia, no meio social, que é de verdade. De fato, a língua é a língua que é usada no meio social, né? Não é uma coisa distante que era usada lá pelos poetas e tudo mais, né? Então, esse vídeo eu achei muito interessante para a gente discutir isso. Claro, eu não estou reclamando do vídeo, estou achando um vídeo muito legal. Todos os falantes são falantes fluentes da língua portuguesa e não é porque a gente não sabe conjugar o voz que a gente não sabe as regras. Todos os falantes da língua, todos os nativos sabem de todas as regras gramaticais. E não só para o estruturalismo e para o Saussure, essa questão da gramática normativa não é tratada. Na verdade, em toda a linguística teórica, nós não trabalhamos com gramática normativa, de você fazer um uso certo ou não, certo? Porque nós encaramos a língua como algo que tem que ser descrito, como ela acontece, como ela ocorre. Então a língua é algo que surge do social, que surge do individual. Então se
Se uma variante não está sendo mais usada, como é o caso do voz, ela não faz mais parte da língua, ok? Então essa coisa, eu vejo muita gente dizendo, eu não sei falar português direito. Não, você sabe falar português direito. Na verdade, você é o parâmetro que a gente estuda para falar sobre a língua. Você que é o parâmetro, você, o falante nativo, é o parâmetro das línguas, porque você que faz a língua, você que estrutura a língua. E aí é que a gente entra na nossa segunda linha teórica, que é a sociolinguística. Para a sociolinguística, o que acontece, na verdade, é um debate, é uma luta de variantes dentro da língua, né? Então você tem vários tipos de utilizações, como, por exemplo, a gente tem o agente, o agente, para você falar, a gente vê, a gente vai fazer, a gente vai escutar. E nós temos o nós. São duas variantes. E para a sociolinguística, elas vão entrar em disputa, vão entrar em luta, e aí uma delas vai vencer, né? Vai chegar num ponto em que uma delas vai ser mais utilizada que a outra, que é o caso do agente. A gente é muito mais utilizado do que nós. E para a sociolinguística, essa estrutura que o Saussure falava, que é a estrutura estática, que é a sincrônica, né, que ele vai tirar uma foto da estrutura para descrever na língua, essa própria estrutura para a sociolinguística, ela vai ser moldada, ela vai ser modificada pelos usos. Então, os usos, justamente esse debate de variantes, né, a gente versus nós, ou você versus tu, ou vocês versus vós, vai haver esses debates, vai haver essas lutas e as variantes vão mudar. Uma das variantes vão vencer e a que vencer vai ser justamente a que vai modificar a estrutura da língua, a gramática da língua. Então, a gramática, na verdade, não se trata da gramática normativa que você estuda na escola, de dizer que está certo ou está errado, ok? A gramática, na verdade, somos nós que fazemos, né? Essa é uma concordância dentro da linguística funcional, que o uso vai determinar a gramática. E o próprio Saussure, né, no seu formalismo, ele diz que a língua, né, a parte da estrutura, a parte gramatical, ela é um resultado da média das falas, na verdade. Então, a língua, ela não é uma coisa que está longe da gente, que tem as suas regras e a gente usa certo ou errado. Na verdade, a língua, ela é um parâmetro que vem dos próprios falantes, na verdade. A língua não é algo separado da gente, a gramática não é algo separado da gente. A gramática está aqui, na cabeça da gente, né? O próprio Saussure vai dizer que a língua ela vai ser um tesouro depositado na nossa mente, a gente aprende com os falantes e aquele tesouro é depositado na nossa mente. E a própria sociolinguística vai falar que a estrutura gramatical vai ser mudada pelos usos, na verdade, né? Você vê, por exemplo, o uso do nós vai, né? Ou os meninos foram, ou os meninos foi. Pronto. Os meninos foi, ou nós vai, por exemplo, é um uso gramatical extremamente válido que obedece uma norma. Obedece uma norma de economia, na verdade. Porque você tem que falar os meninos foram ou nós vamos, se você pode falar nós vai, e aí você economiza, por exemplo, você economiza um plural, porque você não está usando o plural em duas palavras. Você já está utilizando o plural em uma palavra e a pessoa já sabe que você está falando do plural. Então, o verbo que vai ser declinado com a concordância, você não precisa também declinar esse verbo, porque você já disse que teria um plural na palavra. É uma questão de economia linguística, na verdade, né? Então, a sociolinguística vai mostrar justamente essas ondas de transformação da língua e como elas alteram a gramática, né? Só um adendo aqui, né? Muito dessas variações e muito dessas falas erradas acabam sendo por causa da utilização do artigo também, né? Por exemplo, ao invés de falar os meninos, a gente fala os menino, né? Porque a gente acabou marcando já o plural no artigo. Então, a gente não precisa utilizar o plural no substantivo também, porque a gente já marcou o plural no artigo e a pessoa que está ouvindo ela já vai entender que a gente está falando de plural. Se eu não me engano, isso é uma coisa, as pessoas que falam francês aí podem me corrigir, mas isso é um evento parecido no francês e isso no francês acabou sendo levado para a própria gramática normativa. As pessoas ensinam nas escolas desse jeito, se eu não me engano, porque é o jeito que as pessoas falam, né? Você não precisa marcar o plural em duas formas. E no inglês a gente tem um artigo the, né, que serve para todos os tipos de substantivo. Então, feminino, plural, singular. Então, é isso também que se trata a economia linguística, né? Não se trata de certo e de errado. Isso é uma gramática, isso é uma regra de
de utilização, né? Na verdade, gramática se trata disso. Para as pessoas que ainda estão meio confusas, a gramática se trata de uma regra de utilização que tem uma lógica e que pode ser compreendida. Tá? Não se trata de certo e de errado, não se trata de ortografia, de gramática normativa. Se trata de uma lógica de utilização que tem a ver com economia, às vezes, enfim, tem a ver com vários fatores e ainda faz com que aquilo que nós estejamos falando seja compreendido pelo outro falante. Então, tudo isso aí, todos esses pontos, espero que não tenha ficado confuso. Eu estou gravando esse vídeo um pouco rápido porque a bateria vai acabar, mas basicamente a gramática é um parâmetro dentro da linguística, dentro dos estudos da linguagem. A gramática é um parâmetro que é tirado dos falantes da língua, tá? Não é algo que vem de fora, não é algo que os caras que trabalham com ortografia fazem, tá? Isso é um outro tipo de gramática. É uma gramática que tenta regulamentar o uso da língua para que ela não fique caótica. Então você estabelece umas regras de uso. Mas quando a gente fala de regras gramaticais dentro do campo da teoria linguística, nós estamos falando dessa abstração do uso da língua. Okay? Então não existe certo e errado, e você não fala errado português, na verdade. E até algumas pessoas dizem que existe uma guerra, na verdade, entre os gramáticos normativos, né, a galera que trabalha com ortografia e tal, e entre os linguistas, dizendo que dentro da linguística pode tudo, porque a gente autoriza tudo, e as pessoas podem falar tudo. Na verdade, não é bem assim, e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, ok? Sobre essa guerrinha que, na verdade, não existe, e se na linguística realmente pode tudo. Mas eu acho que vocês já entenderam que não é bem assim a partir desse vídeo, né? Mas eu vou fazer um vídeo em breve. Se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho para as visualizações e vai ter uma página agora no Facebook, então siga lá a nossa página para receber outros conteúdos por lá também, tá bom? Valeu!